Na semana passada, a gente começou aqui um bate-bola aqui com o pastor Bruno Euclides, falando sobre Angola, sobre a realidade de lá, desmistificando algumas coisas, alguns conceitos mentirosos sobre Angola. E hoje a gente vai seguir aqui o bate-papo com o pastor Bruno Euclides, falando um pouco mais sobre a trajetória dele aqui no Brasil, algumas impressões que ele teve em relação às similaridades Brasil e Angola. Vamos falar sobre um pouco mais sobre a questão do abuso, como foi falado no programa passado, e tantos outros assuntos que eu creio que vai surgir aqui e vai ser bênção. Tudo isso depois da vinheta. Então, bora lá, diretor. Bora lá então seguir o bate-papo com o pastor Bruno Euclides aqui. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, muito bom falar contigo. Para quem não sabe, agora, recentemente, tenho chegado de pouquinho em pouquinho na igreja do pastor Bruno Euclides, ele é meu atual pastor. Então, está sendo uma bênção, uma honra caminhar com esse homem de Deus que inspira muito, né, pastor? Eu posso dizer que apanho bastante com as suas pregações. E de fato a sua caminhada cristã ela é bastante inspiradora e tem sido uma bênção caminhar contigo, pastor, de verdade. Amém, Davi, eu digo mesmo, você é um cara que me inspira aí, a seriedade com que você fala. Eu tô feliz em estar aqui gravando com você, entendeu? Seriedade? A seriedade nos assuntos de Deus. Tá. É um inspirador. Eu sou meio... Às vezes eu dou uma viajada na maionese, mas tudo bem, a gente segue assim mesmo. Eu vou nessa viagem com você. A gente segue assim mesmo. Mas, pastor, eu assisti o programa passado, que você trocou ideia com o Felipe, e eu confesso que mexeu bastante, porque você tocou em alguns pontos muito importantes. Antes da gente seguir falando de Angola, queria falar um pouco do Brasil, mesmo sendo um programa falando de Angola, eu queria falar um pouco do Brasil, porque você trouxe algumas coisas ali que eu vi que realmente são realidade aqui no Brasil, né? Como a ideia de falsos profetas, heresias, e aí acaba indo para países como Angola. Na sua vinda para cá, o que você percebeu, assim, nas suas impressões, o que você percebeu de similaridades, diferenças para com Angola? Se você tivesse agora uma mensagem inicial já para a gente ir tocando, e pode ficar tranquilo, pode tocar em assuntos polêmicos, aqui é... Vida pura na Telmídia é assim mesmo. Uma mensagem para o povo brasileiro, para a igreja brasileira, para os pastores. A gente trouxe muito um apelo sobre Angola, mas a realidade do Brasil está distante da realidade da Angola? Não está muito distante, não. A diferença é que lá o pessoal meio faz as coisas em oculto, aqui o pessoal é mais aberto em falar. Uma das coisas que é muito normal aqui, que não é lá, é o pessoal que lida com homossexualismo, a galera do LGBT. Lá existem homossexuais, mas não é assim como aqui. Assim como lá, eu acredito que aqui também a igreja parece que não sabe lidar com esse público, não sabe lidar com essa galera. É uma galera que não é fácil de lidar, exige muita paciência dos conselheiros bíblicos. Então eu acredito que são assuntos que a gente pode estar se aprofundando mais aqui, falando um pouco. Eu creio que vai ser um programa que vai render bastante hoje, meu irmão. Certo. Conta um pouco mais da sua trajetória, quando você chegou, as suas primeiras impressões, assim, quando você foi atrás de casa. Como é que você chegou aqui? Olha, uma coisa bem louca que aconteceu comigo. Uma vez eu saí para procurar uma casa. Eu não quis falar dessa história. Eu cheguei para procurar casa, eu queria alugar. Quando a moça olhou para mim, ela saiu com um pedacinho de pão e... E bom, eu falei, não, moça, eu quero alugar casa, não me pediu nada. Eu quero alugar casa, eu nunca esqueci disso. Mas ela mostrou-se um jeito bondoso, né, de me acolher.
Uma coisa que eu vi que é bem diferente aqui é que as pessoas aqui não têm vergonha. Aqui são sem vergonha, o pessoal daqui. Eu acredito que chegam o pecado como uma anestesia. Tanto você pecar, parece que você não sente dor. É algo... O pessoal não tem vergonha de pecar publicamente aqui, por exemplo. O jeito que o pessoal se veste, o pessoal aqui, beijos assim, de forma explícita na rua. Em Angola não é assim. Uma pessoa que vem do interior, uma pessoa que vem de um país africano mais conservador, quando chega aqui, tipo, vê como é que o pessoal veste aqui. Olha como é que o pessoal, homem com homem, mulher com mulher, se beijando. Tipo, nos primeiros meses, eu não descia. Lá não é assim, não. Aqui, se você tentar opinar alguma coisa, você pode ser visto como intolerante, você pode até ir preso. Lá o pessoal não é assim. Até o pessoal que faz coisa errada com uma certa moralidade. Lá você não precisa ser uma pessoa cristã para ter bons princípios. Ou pelo menos você tem princípios errados, mas não demonstra publicamente. Aqui é normal. Acho que tanto você vê o pecado, acaba se tornando uma coisa normal. Ver, fazer, ocultar, omitir. Eu creio que qualquer pessoa que vem de fora e vê essa realidade do Brasil, meio que é abalada por isso. Isso foi as suas impressões quando você chegou aqui e percebeu. Muitas coisas daqui veiculam lá, pelo que eu sei, né, na TV e tudo mais. Como é que é a visão do povo lá, do Brasil? O brasileiro, ele admira os americanos. O angolano admira o brasileiro. Exatamente assim, entendeu? Tem que ter alguém que admira, né? Então, o pessoal vê isso e se inspira. Lá não tem outros movimentos assim, que luta por essa questão de homossexualismo, por exemplo, não tem. Lá, até o pessoal que faz programa, eles são mais fechados. Lá, por exemplo, a religião da Umbanda, lá não é uma religião. Uma coisa muito louca, que Umbanda, Candomblé, é só religião aqui. Lá não é religião. Lá não existe esse tipo de religião. Até engraçado que Isso é novo pra mim. É muito engraçado o que eu falo aqui para você. O pessoal fala assim, essas religiões são de matriz africana, só que as religiões africanas é o islamismo e o catolicismo. Eu conheci a Umbanda quando cheguei aqui no Brasil. Lá não é religião. Lá ou você é ateu, Caramba. ou você é crente, é religioso. Não. Lá nem tem ateu, assim, propriamente dito. Lá funciona assim. Ou você é feiticeiro, ou você é da igreja. Ateu é coisa de europeu, entendeu? Lá você tem que estar ligado a uma religião. Qualquer religião. Uma coisa que eu vi bastante comum entre, pelo menos assim, alguns pontos, claro, né? Guardadas as devidas proporções, bastante comum no seu relato sobre Angola, e que eu vejo que tem acontecido bastante, há muitas décadas, claro. Sempre aconteceu, sempre esteve na história da humanidade, mas é a questão justamente do abuso. Eu sei que foi bastante falado sobre isso no programa anterior, mas as suas impressões a respeito desse assunto aqui no Brasil também, porque você falando dos casos lá da Angola, a gente tem visto aí, estourado aí, questões sobre Ilha do Marajó e tantos outros lugares. Eu e o Felipe, a gente esteve em Juazeiro do Norte em 2021. A gente foi 2 vezes para lá, do Juazeiro do Norte, no Ceará. E uma das histórias que a gente viu lá, eu nunca vou esquecer disso, foi de um missionário que, na verdade, passou pra gente. A gente não viu pessoalmente essa história, mas um missionário que estava lá passou pra gente. Foi de um garoto que, na verdade, já era um homem formado, né? E que ele não conseguia falar direito, não conseguia interagir direito, porque ele passou a infância preso numa jaula, literalmente. O pai estuprava ele, o pai abusava dele, o pai levava comida dentro da jaula para ele comer, tratava como se fosse um animal. Então, assim, casos extremos, né, acontecendo, e isso acontece no Brasil. E você trouxe muitos casos semelhantes, assim, de coisas pesadas na Angola também, né? É assim, antes de eu responder essa pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre a origem disso, da normalização do abuso. Às vezes, quando a pessoa consome pornografia, muitas das mulheres na pornografia, elas são abusadas, pelo menos as cenas. E quando elas estão sendo abusadas, elas reagem com prazer nessas cenas. Acaba colocando na cabeça do viciado como se fosse normal abusar de mulheres e que elas estão sempre com prazer de reagir. Tipo, ela quer, eu só preciso dar o primeiro passo. Isso não é uma coisa nova. Até mesmo nas escrituras nós vamos ver um relato desse. Quando o filho de Davi, ele abusa da sua irmã,
o que o rei faz? O rei se apercebe que houve uma questão de abuso aí no seu familiar. Ele fica calado. Ele não diz nada, porque é a reputação da sua família que está em jogo. Se Davi colocasse esse assunto em público, quem estaria manchando é a reputação do rei. Então, para a reputação real não ficar manchada, ele não faz nada. Davi se percebeu que houve um caso de abuso na sua família, mas ele ficou completamente calado. E nós, diante dos abusos que acontecem na igreja, agimos da mesma forma. Nós não fazemos nada sobre esse assunto. Para fazer o quê? Para preservar a reputação da igreja. A gente não fala sobre esse assunto porque causaria escândalo. Isso acontece lá e aqui. O princípio é o mesmo. Tem acontecido, mas ninguém fala para evitar o quê? Evitar conflitos, evitar um monte de situações. Mas a característica do abusador, tanto lá em Angola como aqui, é a mesma. Eles silenciam as vítimas. Quase sempre os abusadores, eles são o quê? Eles têm uma autoridade. E a vítima que foi abusada não fala nada, porque por medo. Ainda sobre crianças. Uma vez eu presenciei um caso dentro da minha família. Alguém que estava para ser abusada, tentando abusar nela algumas vezes, mas ela nunca teve coragem de falar por medo. Até que a gente foi investigar e conseguimos dar o devido tratamento. Mas uma coisa ficou clara, é que as vítimas sempre se sentem pressionadas, com medo. Como é que o abusador fala? Age como uma criança. O abusador diz, ninguém vai acreditar em ti. O abusador diz, você quer... Eu sei que essa não foi a pergunta que você fez, eu estou falando sobre vários assuntos, mas Não, existem várias crianças que são abusadas, mas que não conseguem dizer que foram abusadas porque não receberam a devida educação sexual que estão em casa. O abuso não é só a penetração. Quando eu chego para uma criança e toco no peito, começo a passar o dedo onde não devia passar, isso já é considerado um abuso. E às vezes a criança não consegue ver como abuso. Abuso, é bom que fique claro para você que está de casa aí, a gente já bateu essa tecla aqui e é muito legal o pastor Bruno trazer isso porque consolida ainda mais. Abuso é tudo aquilo que deveriam ter feito a uma criança e não fizeram. Isso é abuso também. E tudo aquilo que não deveriam ter feito a uma criança, claro que isso falando de abuso infantil, né? Abuso de mulheres é o mesmo critério, né? Um tratamento abusivo para com a mulher não é só um tratamento que envolva penetração, mas é um tratamento de se usar da pessoa como um objeto. Isso já é um abuso. E como é que é a cosmovisão sobre abuso na Angola? Passou no sentido de que, assim, as pessoas têm essa noção de, isso aqui é abuso, isso aqui não é. Ou é algo tão automático, tão natural, infelizmente tão até quase que cultural da dinâmica deles de relação que eles nem percebem isso. Eu acredito que o pessoal nem percebe isso, nem consegue perceber isso. O que é o abuso? Como falta educação sexual lá, o pessoal não consegue perceber o que é um abuso. E quando a gente fala sobre educação sexual, é justamente mostrar para a criança, não ensinar sobre sexo apenas, mas ensinar o porquê Deus criou o sexo. Eu gosto de usar esse termo frutinha, para se referir ao órgão sexual. E chegar para a criança e falar, olha, antes dos 18 anos, antes de você se casar, a frutinha só serve para fazer o xixi. Você não pode permitir que o tio toque no seu peito. Você não pode ver conteúdo de pessoas sem roupa. Isso é educação sexual. Tentar mostrar não o que a pessoa deve fazer, mas o que a criança não deve fazer. Para o adulto é o que ele deve fazer, para a criança é o que ele não deve fazer. Para o adulto é o que lhe é permitido, para a criança é o que lhe é proibido. Então, isso é educação sexual. Mas lá não tem esse princípio. Se para adulto não tem, imagina para a criança. Então, o pessoal não tem essa diferença, não consegue perceber. Não só lá, aqui no Brasil também é assim. Tem vários lugares que tem várias crianças que dentro de igrejas, que se você conversar com elas, você vai conseguir perceber que elas são abusadas muitas das vezes. Porque quem abusa sempre não é uma pessoa de fora, é sempre o tio, é sempre o vizinho, é sempre o amigo da família. E a criança, às vezes, não consegue perceber que é abuso, vê como uma coisa normal. Por exemplo, um pai tem o costume de abraçar uma filha. É o pai que faz isso. Às vezes o tio chega e abraça e aproveita para tocar em lugares que não deveria tocar. E se o pai não fala que é uma coisa errada, a criança nunca vai perceber como uma coisa errada. Então é uma criança que está crescendo com aquilo. E o problema do abuso é que se uma criança é abusada
no passado, na infância, ela não trata, ela não fala nada, ela vai crescendo com esse pensamento de que todos os homens são assim. Acaba tendo um problema de se relacionar com outros homens quando crescer. Pensa que é normal o homem ser assim, porque o que ela viu, o único padrão de homem que ela tem é aquele que abusou dela na infância. Isso coloca um bloqueio emocional da pessoa se relacionar. Pensa que sempre vão abusar dela. É um assunto que não se fala na igreja. E aí lá, como é que é a abordagem pastoral para com isso? Porque aqui, infelizmente, no Brasil, pastor, muitas vezes a gente tem visto um fenômeno um tanto que a princípio parece a coisa mais legal do mundo, mas é de uma raiz doentia também. Vários pastores e líderes que, ao se depararem com situações difíceis, como, por exemplo, de moralidade sexual na igreja, seja com crianças, adolescentes ou adultos, estão se isentando de cumprir, muitas vezes, o seu papel enquanto pastores e terceirizando essa responsabilidade justamente para coisas como psicologia, psicólogos, terapeutas e tudo mais. E aí a ideia do aconselhamento bíblico morre, né? É substituído isso, e eu sei que isso também te fere bastante. Nas nossas conversas eu percebo que isso mexe bastante com você, essa realidade que você se deparou aqui no Brasil. Como é que é isso lá na Angola? Comenta um pouco sobre toda essa visão. Boa pergunta que você fez. Em Angola, o pessoal não terceiriza, porque eles não tratam essa questão. Acontece um negócio e morre aí. Aqui, o pessoal tem o costume de terceirizar para a psicologia. Por que o pastor e o psicólogo não estão a tratar a mesma coisa? Porque o pastor está preocupado com a glória de Deus. O psicólogo está preocupado apenas com o bem-estar daquela pessoa. O psicólogo olha para o pecado que a pessoa cometeu apenas como uma coisa errada, que está ferindo a pessoa. E o nosso foco com o pecado sexual não é que ele fere apenas a pessoa. Ele fere primeiramente a glória de Deus. O pastor e o psicólogo podem estar lidando com dois viciados, mas o foco não é o mesmo. Então, é possível, inclusive, lutar contra pecados sexuais, ajudar pessoas a lutar contra pecados sexuais com motivações erradas. Se a motivação não está sendo a glória de Deus, tudo que está sendo feito de forma errada. Eu gosto de dizer para o pessoal o seguinte: às vezes, quando eu aconselho mulheres que descobrem que o esposo consome pornografia ou que o filho foi abusado, eu pergunto assim: você está triste, desanimado porque o seu filho foi abusado? Ou porque alguém abusou do seu filho, ou porque seu esposo consome pornografia, ou pelo fato de ele ferir a glória de Deus? Qual é a sua dor? O que você sente? O que te incomoda? Você tem o mesmo incômodo quando vê outras pessoas consumindo pornografia, ou é pelo fato de ser alguém da sua família? Então você pode perceber no meio dessa conversa que tanto a pessoa que está no vício, tanto a pessoa que está buscando ajuda para o viciado, estão a lutar contra motivações erradas. Porque nem sempre é a glória de Deus. Então, quando a pessoa começa a responder isso, eles começam a perceber: não, a gente está errado. Deus nunca vai negar graça para alguém que está a buscar força para a glória dele. Amém. Deus nunca. O apóstolo Paulo fala assim, que quer comais, quer bebais, faça aí tudo para a glória de Deus. Não consigo vencer esse pecado? Acredite, o foco não tem sido a glória de Deus. Ainda sobre a pergunta que você fez sobre o abuso, para não fugir, é assim: o abuso, ele gera culpa. Algumas pessoas foram abusadas na infância e algumas chegando a reagir com prazer mesmo. Isso é uma realidade. E à medida que a pessoa vai crescendo, vai se culpando por isso. Vai se culpando porque, eu tinha que denunciar, mas não denunciei. Às vezes foi o pai que fez esse abuso, que abusou, e fala: eu não posso denunciar porque meu pai, vai manchar a reputação da minha família, como aconteceu com o rei Davi. A pessoa fica calada. Então a pessoa vai fazer terapia. Só que a terapia não tem o poder de tirar a culpa do coração da pessoa. Ainda que tire a culpa, a pessoa não se torna menos culpada diante de Deus, porque é um pecado. E o pecado não se trata apenas com terapia, mas com arrependimento. E o pecado em si, ele tem resultados externos. O Davi fala o quê? Enquanto não confessei a ti o meu pecado, a minha carne se consumia. O pecado sexual se trata com confissão. E esses pecados, quando não tratados, eles trazem doenças emocionais, trazem medo, traz ansiedade, você fica com um bloqueio, eu não sei se é a palavra certa usar bloqueio emocional, né? Mas tudo bem. Ou você fica com um bloqueio de se relacionar com outras pessoas por pensar que todo ser humano é assim. Eu acompanhei um caso de uma moça que ela passou a vida toda, ela foi abusada na infância, ela passou a vida inteira dela consumindo pornografia e quando faltava uma semana para o casamento dela, ela não queria casar. Ela não queria casar.
ela disse, eu tô com medo. Eu tô com medo, pastor, pelo fato de que eu tô imaginando que o meu noivo vai fazer comigo tudo que fizeram comigo na infância. Tudo que eu vi nos vídeos pornográficos. Então ela estava com esse medo, porque ela fazia terapia. Então ela estava com esse medo, porque não lhe ensinaram que se ela está em Cristo Jesus, ela é nova criatura. Aquilo que ela fez no passado não define quem ele é. E que todo homem que tem em Cristo também é novo. Não é como os homens que abusaram dela na infância e na vida sexual do passado dela. Então, essa é a diferença entre o pastor e o psicólogo. O psicólogo tem as intenções boas, dentro daquilo que ele é capaz de fazer, ele ajuda. Mas só que, sabe, tenta imaginar. O pecado sexual é como se fosse um leão. É como se fosse um furacão. Você não vai enfrentar um leão com uma vara. O pecado sexual é um leão. Ele é como um furacão. Quando ele chega, ele devasta tudo. Ele destrói família. E não basta apenas pensamentos positivos. Não basta apenas força de vontade. Isso não é suficiente. O ser humano precisa da força do alto, da força que vem de cima. Ainda que ele lutar, ele não vai conseguir sem a ajuda de Deus. O Senhor fala assim na sua palavra, sem mim, nada podeis fazer. Não importa o que você faça, sem Cristo você não vai conseguir. Exato. Nas nossas jornadas de aconselhamento bíblico com os alunos do Vida Pura, a gente sempre tenta deixar tudo isso, pastor, que o senhor disse, bem claro, assim. Então, fico bastante feliz de saber que tem homens sérios de Deus e realmente que amam almas, que se importa com a eternidade das pessoas ainda no Brasil, mesmo que seja um angolano, mas um angolano mais brasileiro que eu conheço. E a gente sempre traz isso de que, olha, aqui é diferente do ambiente de psicoterapia. Lá, o centro vai ser você e suas demandas, e a missão é fazer você ficar em paz com as suas demandas. Aqui não é fazer você ficar em paz com as suas demandas, aqui o centro é a glória de Deus, e aqui é você morrer. Amém, Davi. Uma coisa que fica bem evidente, tipo, estamos a tratar o mesmo problema, mas com visões diferentes, é que se eu estou me aconselhando com o pastor vai dizer assim, olha, a pornografia ela não é má apenas porque ela mancha a sua imagem, porque você não tem uma imagem própria. A pornografia é má porque ela mancha a imagem de Deus em você. Ela destrói a imagem de Deus em você, porque Gênesis diz que nós somos a imagem de Deus. Então, ela não destrói a sua reputação, a sua imagem própria, porque isso você não tem. Ela está matando essa imagem que está dentro de você. Não apenas falamos que é uma coisa errada, que te faz mal, que te deixa triste, não. É Deus. E você vai comparecer diante do tribunal dele algum dia. Não é apenas... Eu não vejo você apenas como o viciado, o usuário, como uma pessoa coitada, como uma pessoa doente. Não. Ele é culpado diante de Deus. Ele precisa de uma mudança. Ele está destruindo a imagem de Deus. E Deus está mais preocupado em restaurar a imagem dele do que até mesmo eu como pastor. Então, há um desejo maior em Deus em ajudar as pessoas do que nós mesmos. Exato. Bom, você que está aí assistindo, você percebeu a dinâmica desse programa? A princípio você está se perguntando, mas não ia fazer falar sobre Angola? A gente falou sobre Angola, só que a dinâmica desse programa foi mostrar para você o seguinte: nós não estamos tão distantes de lá. Só que você entendeu tudo que foi passado aqui? Imagina se aqui, tendo mesmo essa abordagem, ainda temos tantas igrejas e tantas pessoas que estão perdidas, sem rumo. Imagina num país como lá. Você viu o pastor Bruno Clis aqui falando que aqui terceiriza a responsabilidade, lá nem trata. Então nós estamos nessa jornada apelando e buscando aí contagiar você para que você venha participar dessa missão de levar todo esse conhecimento, todo esse treinamento, como o pastor Bruno que eles falou no programa anterior, assiste lá, depois que você assistir esse, que ele falou algo muito importante, não é só ir lá e ficar tirando foto e ficar colocando no Instagram, fiz missão. É realmente levar, se importar com a eternidade de almas que estão lá, que nem tratadas estão sendo em seus problemas. Tantos casos que não explodem, tantas crianças que estão sendo abusadas. Eu tenho certeza que você com seu filho ficaria totalmente desesperado se isso acontecesse. Tantas crianças estão lá passando por isso, adolescentes, que crescem, se tornam homens e mulheres com uma visão totalmente distorcida da sexualidade, num país que a gente só lembra de vez em quando. Então, seguindo esse apelo, a gente está com a campanha de ir para Angola.
com o pastor Bruno Euclides, inclusive, coordenando essa missão. E eu vou passar para você aqui, anota aí, vai ficar aqui, o editor vai colocar também, mas anota aí, dá um pause no vídeo se for preciso, tira print da tela, enfim. Vou passar o Pix dessa campanha do Vida Pura, de missão lá, para ir treinar lá e capacitar pessoas a continuarem o trabalho lá. Não é só chegar lá, ver o problema, passar uma mensagem de pensamento positivo, como o pastor falou aqui, e vir embora. É treinar pessoas realmente. Pix é o seguinte, 35 968 317 1000 contra, dígito 09. Pedido que a gente faz, o valor que você coloca 50 centavos na frente. Ofertou lá R$7, R$7,50. Ofertou lá R$17.000, por que não? 17.050. Para a gente saber, ou escreve na mensagem lá, na descrição, quando você vai fazer o Pix, escreve lá Angola, Missão Angola, aí a gente já vai saber e direcionar para essa missão, certo? Assim, sobre essas contribuições que o Davi falou, que você se importa com família, ajude, porque o pecado sexual, ele destrói famílias. E possivelmente, famílias estão sendo destruídas por falta de orientação, de treinamento, como a gente abordou no programa passado, nesse aqui. Se importe com a família. Quando você faz essa contribuição, você está contribuindo para que famílias sejam restauradas, crianças recebam o devido tratamento, a devida orientação. Então não deixe de contribuir. O pessoal do Vida Pura, eu falando como se eu fosse do Vida Pura, agora eu estou no Vida Pura com os irmãos. Nós somos do Vida Pura e não desistimos da santidade. Amém. Então, não tem outra ajuda, outro patrocinador além de você que assiste esse programa. Exatamente. Acima de você que vai contribuir, só Deus. É o melhor patrocinador. Amém. Pastor, foi bênção bater mais esse papo contigo e que o coração de muitas pessoas sejam atingidos. Como eu disse no começo, tem sido bênção caminhar contigo agora enquanto sua ovelha, membro, enfim, o nome que você quiser. Amém. Como amigos e irmãos Amém. em Cristo. E você sim faz parte dessa família chamada Vida Pura, Amém. dessa história. Você disse no programa anterior que o Vida Pura foi inspirador para você no começo. Muito. Nossa. Vocês... O pessoal mandava mensagem pra mim direto. Tu conhece aquele pessoal que fala as mesmas coisas que você fala? Eles falavam bem assim. Eles falam as mesmas coisas que você fala. Eu falei, quem é esse povo aí? Eu fui lá, o Vida Pura. Não, mas você também é uma inspiração para nós e estamos juntos aí, se Deus quiser, em julho, estamos indo para Angola fazer esse trabalho que não é fácil, mas quem disse que seria, né? No reino de Deus eu não conheço nada que seja fácil. Glória a Deus por isso. Se você precisar de mais informações, só chegar lá no nosso Instagram, Bruno Euclides. E o pessoal Bruno Euclides. Bruno Euclides, não é PR Bruno Euclides. Olha, tu sabe meu Instagram melhor do que eu, Ah. @pr.brunoeuclides. É isso aí. Bom, gente, é isso. Nós fechamos aqui mais um programa. Para você que está aí, já sabe, né? O que a gente sempre fala aqui tradicionalmente. Estamos aqui na Telmídia, na Comev São Paulo. E a Telmídia tem uma plataforma de streaming. Em vez de você ficar aí, a gente falou muito sobre crianças aqui, em vez de você ficar aí entregando, seja para os seus filhos, seja para você, tem programas aqui voltados para as mulheres, tem programa aqui de tudo quanto é tipo, falando com tudo quanto é público, justamente para a expansão do reino de Deus, para a glória de Deus. Então, adquira o streaming da Telmídia, o link está na descrição. Você que está ouvindo nas plataformas de áudio, vai lá no Instagram da Telmídia, @Telmídia, lá vai ter também um direcionamento para você ir por streaming. Aproveite o material que você tem à sua disposição. Siga o Vida Pura nas redes sociais, @Ministério Vida Pura. Vou fazer propaganda sim do Pastor Felipe, porque o conteúdo é bom também. Se não fosse, eu não faria, mas é ótimo. E glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida dele, que está sempre aqui tocando o programa. @Felipe Bentley. Meu Instagram, @DaviWNascimento. Instagram do Pastor Bruno Euclides, @pr.brunoeuclides. Tive que lembrar aqui pra ele, porque... Nossa, já percebeu que o Pastor Felipe não fala o arroba dele? E tu falou? Eu percebi isso. É assim, né? A gente tem que honrar os nossos superiores, os que nos abençoaram, a gente tem que fazer o mínimo, né?
E eu sou muito grato pela vida dele, sou grato pela sua vida, pastores que caminham comigo e tantos outros pastores e homens de Deus que já caminharam comigo também, a gente tem que ser grato. Glória a Deus por isso, nós nos encontramos na próxima sexta-feira às 20 horas aqui. Se você está assistindo esse programa depois que passou, medita, anota. Se você vai estar assistindo ao vivo, medita, anota. Não deixe passar. Não fica só assistindo coisas para acumular conhecimento na sua cabeça. Viva o que você está ouvindo, para a glória de Deus. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até a próxima sexta-feira.